Você já recebeu uma multa e se questionou, e agora, o que eu posso fazer? Será que eu posso me defender? Será que eu já tenho que pagar por essa multa? Como funciona na prática a aplicação dessa penalidade? A gente sabe que o processo de multa, ele, embora pareça simples, ele não é. É preciso seguir várias etapas obrigatórias. Meu nome é Amanda Vasca, sou advogada e mentora, especialista em direito de trânsito, e no vídeo de hoje eu vou explicar exatamente como funciona um processo de imposição da penalidade de multa, quais são as etapas obrigatórias, os princípios que regem esse processo. Primeiramente, precisamos entender que esse processo administrativo é um procedimento perante a administração pública e não o poder judiciário. E tudo começa com a lavratura do auto de infração de trânsito, AIT, pelo agente de trânsito ali no momento da autuação. Esse procedimento administrativo, então, começa com a lavratura do auto de infração de trânsito. Logo em seguida, é expedida a primeira notificação, chamada de notificação da autuação. Em regra, ela é expedida para o proprietário do veículo e ela tem um prazo para ser encaminhada. Esse prazo é de 30 dias. Caso contrário, essa multa ela deve ser arquivada. Na notificação da autuação, deve conter o prazo para a apresentação da primeira oportunidade de defesa, chamada de defesa prévia. Caso essa defesa seja indeferida ou não seja apresentada, aí sim será imposta a penalidade através da chamada notificação de penalidade. Essa segunda notificação de penalidade, é aquela que abre prazo para a apresentação do recurso AJARE, segunda oportunidade de defesa em um processo de imposição da penalidade de multa. Em relação a essas duas notificações, é importante mencionar que o STJ aprovou a súmula 312, na qual determina que é necessário que haja a expedição dessas duas notificações da autuação e da penalidade para que haja um processo administrativo válido, ou seja, caso não haja a expedição dessas duas notificações, aquele processo deve ser declarado nulo. Por fim, caso haja apresentação do recurso AJARE e esse recurso seja indeferido, ainda haverá oportunidade de apresentação de um terceiro recurso, chamado de recurso ao CETRAN. Importante aqui a gente demonstrar e entender que, caso você tenha apresentado o recurso AJARE e ele seja indeferido, você poderá apresentar o recurso ao CETRAN. No entanto, se você perdeu o prazo para apresentação do recurso AJARE, você não poderá apresentar o recurso ao CETRAN. Agora que já entendemos as etapas do procedimento de imposição da penalidade de multa, eu vou falar sobre os princípios que regem esse processo. O princípio é o da moralidade, que determina que a administração pública deve agir com ética e boa-fé. Outro princípio é o da publicidade, que garante que todos os atos da administração pública devem ser públicos, ou seja, o cidadão tem o direito de conhecer todos aqueles atos. O princípio da eficiência garante que os atos administrativos devem ser rápidos e eficazes, sem atrasos desnecessários. Por fim, o princípio da motivação, que garante que toda decisão administrativa deve ser fundamentada, com fundamentos jurídicos e adequados. Então, por exemplo, caso a sua defesa, seu recurso seja indeferido, esse indeferimento deve ser devidamente motivado, sob pena de violação desse princípio e, consequentemente, nulidade dessa decisão. Além de todas essas etapas e esses princípios que eu comentei com vocês, nós também devemos saber que os atos da administração pública, eles são presumidos como legítimos e verdadeiros. Quanto a legalidades, presume-se que o ato administrativo foi feito de acordo com o que a lei realmente determina. Ou seja, por exemplo, no momento da expedição de uma notificação, presume-se que essa notificação foi expedida no prazo correto, de 30 dias, 180 ou 360. Cabe ao cidadão, ao condutor ou proprietário, demonstrar que, caso não tenha acontecido no prazo legal, que foi desrespeitada a legalidade, afastando, portanto, essa presunção. Já em relação à veracidade, ela diz respeito aos fatos declarados pela administração pública. Então, por exemplo, se o agente de trânsito declarou que uma infração aconteceu às 2h30 da tarde de uma segunda-feira, presume-se que isso realmente aconteceu, que é verdade o que o agente de trânsito está alegando. No entanto, essas presunções não são absolutas, ou seja, elas são relativas e cabe prova em sentido contrário. Quem tem que produzir essas provas é o próprio condutor ou proprietário. Então agora você já sabe, o processo de imposição da penalidade de uma multa, ele não é tão simples. Deve haver, obrigatoriamente, a sequência correta e conforme a legislação prevê das etapas obrigatórias para a imposição dessa penalidade.
Os princípios administrativos constitucionais devem ser respeitados. Caso você tenha levado uma multa e verificou que não houve o cumprimento dos princípios e legislações aplicáveis, saiba que a sua multa ela pode ser anulada. E é importante que você exerça o seu direito de defesa e recorra dessas infrações.